E aí, galera? Bem-vindos ao canal Código Sagrado. Hoje você vai conhecer o lado sombrio do dilúvio que nunca te contaram. E se o dilúvio bíblico não fosse apenas sobre pecado e desobediência, e se houvesse um segredo muito mais sombrio por trás dessa história, algo que a igreja preferiu esconder por séculos? Depois do vídeo que você aprendeu sobre o lado obscuro do dilúvio, hoje você vai descobrir o real motivo pelo qual Deus destruiu o mundo com um dilúvio na história bíblica. Vamos mostrar o que isso tem a ver com seres gigantes, anjos caídos e um antigo livro proibido que foi retirado da Bíblia, o livro de Enoque. Mas por que a Bíblia que conhecemos está incompleta? Poderia haver outra razão, mais profunda, para o grande dilúvio, uma verdade escondida das pessoas por séculos. Nos ensinam que o dilúvio foi consequência da maldade da humanidade. Será que nossos ancestrais eram mais avançados tecnologicamente que nós, nos dias de hoje? Será que existe algo mais nessa história? Textos antigos, muitas vezes descartados como mitos ou lendas, sugerem uma verdade mais sombria e complexa. Esses textos falam de seres com poderes, além da compreensão humana, seres que interferiram na ordem natural, levando a uma limpeza cósmica. Seria possível que a verdadeira história do dilúvio tenha sido obscurecida, enterrada sob camadas de verdade absoluta e tradição? Vamos mergulhar nos mistérios do passado e descobrir a verdade por trás do dilúvio. Nossa jornada começa com Gênesis 6, uma passagem enigmática que intriga estudiosos há eras. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 1, 2. Quem eram esses filhos de Deus? Interpretações tradicionais frequentemente os equiparam a humanos justos. Mas, como homens justos e normais, teriam filhos gigantes, filhos muito fora do comum em tamanho e força. E se esses seres não fossem deste mundo? O Gênesis nos conta que nos dias de Noé, a maldade do homem se multiplicou sobre a terra. Mas, será que foi só isso? Por que Deus decidiria apagar quase toda a criação? E por que os animais tiveram que ser exterminados e não só a humanidade? E se eles fossem seres das estrelas, que desceram à terra e interagiram com a humanidade? A expressão filhos de Deus tem causado debates há séculos. A interpretação mais aceita fora da tradição moderna é que eles eram anjos caídos, enviados por Deus para vigiar a criação, mas que se rebelaram contra as ordens do Criador. Esses seres cruzaram uma linha proibida, tomaram mulheres humanas como esposas, e dessa união nasceram os famosos Nefelins. O livro de Enoque, um texto antigo excluído da Bíblia canônica, lança luz sobre a identidade desses filhos de Deus. Ele os descreve como anjos caídos, os vigilantes, que desceram à terra e se envolveram em uniões proibidas com mulheres humanas. O resultado dessa união profana? Os Nefilins, uma raça de gigantes que vagavam pela terra, causando estragos e corrompendo a humanidade. Enoque os descreve como a descendência dos anjos do céu com as filhas dos homens. E eles começaram a pecar contra pássaros, bestas, répteis e peixes, modificando o nome dos animais da criação, além que realizar alterações genéticas, contaminando a criação de Deus. Começaram a devorar a carne dos humanos, bebendo o seu sangue. Esses gigantes eram criaturas canibais, violentas e corrompidas. Seus pais, os anjos caídos, também ensinaram aos humanos magias, feitiçarias, astrologia, fabricação de armas e cosméticos, coisas vistas como corruptoras naquela época. O mundo estava contaminado física e espiritualmente. Era como se toda a criação estivesse sendo desfigurada.
A chegada dos Nefilins marcou um capítulo sombrio na história humana. Diante desse cenário sombrio, Deus decide interromper a corrupção total da humanidade. Deus escolhe Noé, o único que ainda era puro em sua linhagem, para preservar a criação original. Mas isso levanta uma questão. A Bíblia fala que Noé era o único puro dentre toda a humanidade. Então, se ele era o único puro, por que a sua família também foi salva se eram corrompidos? A humanidade não continuaria com a mesma linhagem corrompida? Essa é uma pergunta a se fazer, porque a Bíblia não dá detalhes sobre essa questão. Além disso, mais uma vez vemos Deus fazendo uma coisa que a Bíblia diz que não é possível. Deus se arrependendo. Se Deus sabe de tudo mesmo antes de acontecer, como pode se surpreender com a corrupção do mundo? Se ele já fez sabendo que isso ia acontecer, isso não faz sentido. Concorda? Então disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei. Gênesis 6:7. Deus ordena a construção de uma arca para abrigar Noé, sua família e os animais por causa do reboot na criação. Durante séculos, o livro de Enoque foi excluído do cânon bíblico oficial, apesar de ser citado em Judas 1:14. Por que esse livro foi deixado de fora? Talvez porque sua narrativa revelava uma guerra espiritual antiga, envolvendo seres celestiais, genética corrompida e um julgamento cósmico, o que seria muito diferente do que a igreja queria revelar para a humanidade. Imagina a igreja mostrando que o povo antigo tinha um conhecimento tecnológico muito mais avançado do que se imagina, podendo ser até superior ao que temos hoje. No mínimo, isso causaria um grande alvoroço na sociedade. Muito conhecimento sobre esse assunto foi ocultado, conhecimento esse que poderia abalar os pilares da religião cristã no mundo. E claro, isso eles não querem. Afinal, já são 2000 anos de doutrinação e ensinamentos selecionados para chegar no nível de controle que se vê hoje e jogar isso fora, deixando as pessoas pensarem por conta própria, estaria fora de cogitação. O mundo antigo não estava envolto em ignorância, como alguns gostariam que acreditássemos. Nossos ancestrais possuíam conhecimento e sabedoria que foram perdidos ou suprimidos ao longo do tempo. Ao redescobrir e compreender esses textos antigos, desbloqueamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e do nosso lugar no cosmos. O livro de Enoque não é apenas um texto antigo, é uma chave, um portal para um passado esquecido. Ele nos lembra que não estamos sozinhos no universo e que nossa história é muito mais estranha e maravilhosa do que poderíamos ter imaginado. Ao abraçar o conhecimento dos nossos ancestrais, nos capacitamos para questionar, explorar e quebrar as correntes da ignorância. A verdadeira razão para o dilúvio pode permanecer para sempre um mistério. Mas, ao questionar, explorar e desafiar narrativas estabelecidas, embarcamos em uma jornada de descoberta. Começamos a ver o mundo com novos olhos, reconhecendo a interconexão de todas as coisas e os profundos mistérios que ainda nos escapam. O dilúvio foi um castigo divino, uma limpeza cósmica ou uma medida desesperada para salvar a humanidade de uma ameaça maior? E agora que você sabe o porquê aconteceu o dilúvio bíblico, fica a pergunta: você acredita nesse relato? Acha que é verdade ou simplesmente uma cópia da história dos sumérios da antiga Mesopotâmia, que tem a mesma história que aconteceu muitos anos antes do relato bíblico? Se você gostou do vídeo e quer saber mais, então não deixe de assistir ao vídeo sobre o dilúvio, onde revelamos verdades que a igreja nunca contou. É só clicar aqui na tela. Curta, compartilhe e se inscreva, porque aqui a gente revela o que eles não querem que você descubra. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem na paz.